Então, boa noite a todos que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Vamos fazer o nosso estudo do livro Força Espiritual. Estamos quase acabando esse livrinho incrível. E o tema de hoje é sem dramas na mente, sem dramas na vida. Ele fica estourando. Vamos ver se ele vai ficar bonzinho hoje. Sem dramas na mente, sem dramas na vida. Deixa eu pôr meus olhos. Procure não exagerar o tamanho dos problemas que o afligem, para que você não se sinta pequeno demais diante deles. Quem dramatiza as próprias dores não pode esperar outra coisa da vida, senão tragédias e decepções. Então aqui, o que ele fala? Nós temos uma tendência muito forte a supervalorizar tudo aquilo que nos acontece, né? Principalmente quando é coisa ruim. Então a gente dá muita ênfase, né? E a gente fala demais. O que acontece quando a gente dá muita ênfase para algo? Aquilo fica gravado na nossa mente. Aí nós fazemos um padrão mental daquilo que está acontecendo. Então, se aconteceu uma coisa ruim e eu fico com aquilo na minha mente, eu penso muito sobre aquilo, eu me sinto vítima, a maior vítima do universo referente àquilo. Eu estou o tempo todo conectada àquela força, àquela vibração, àquela energia. O tempo todo eu estou ligada nela. Então aquilo parece que cresce ainda mais, né? Que nem uma bola de neve. Vai crescendo ainda mais. E eu vou sentindo tudo que é de ruim daquela situação. O tempo todo eu fico sentindo. Porque quando eu penso em algo, né? Imagina assim, pense em algo muito bom que te aconteceu ontem, por exemplo. Aí você revive aquilo mentalmente e você sente, né? Tudo aquilo que você sentiu, tudo aquilo que aquela situação trouxe, você sente novamente. Agora imagina se foi uma coisa ruim. Você revive todo aquele sentimento negativo. E aí nós descarregamos no nosso corpo físico toda aquela negatividade, né? Toda aquela energia densa. Não fale tanto dos seus problemas aos outros. Converse sobre eles apenas o mínimo necessário e com pessoas da sua intimidade. Não se esqueça de que Deus criou o mundo pela força da palavra. E isso também vale para nós. A nossa palavra tem muito poder. Por quê? Porque nós pensamos e quando nós falamos, nós carregamos a palavra com aquele sentimento. Porque todo pensamento gera um sentimento. Então quando eu falo, as palavras vão carregadas daquele sentimento todo, né? Chico Xavier já falava, o mal não merece ibope. O mal não merece que nós fiquemos ali falando sobre ele como fazem os noticiários, não é? Acredito que aqui ninguém mais fica assistindo o noticiário o tempo todo, né? Só o mínimo para estar informado. Mas quando a gente fica assistindo por muito tempo, né? 2, 3 vezes ao dia, todos os dias, porque as notícias são muito repetitivas, né? Todo dia aquela carga de negatividade, aquela carga de violência, nós começamos a sentir esse peso sobre nós, né? Por quê? Porque nós pensamos sobre aquilo, nós emanamos. Quando nós pensamos, nós estamos emanando e criando a nossa biosfera ou a nossa aura, que é aquela camada energética que fica em torno de nós. E nós vamos sentir todas as consequências dessa biosfera durante todo o dia. Então, se eu fiquei pensando em coisas ruins, na violência, na crise, nas catástrofes que acontecem, eu fico pensando naquilo o tempo todo, eu estou emanando essa vibração que está se condensando ao entorno de mim.
e eu vou sentir o peso dela. Eu vou sentir tristeza, eu vou sentir angústia. Sabe aquele sentimento que você não sabe nem de onde está vindo? Ai, que vontade de chorar de repente. Ou então eu fico com vontade de brigar com alguém, né? Fico explosivo, não tenho paciência. Tudo isso é o acúmulo que nós fazemos nessa camada fina, né? Delicada que nós criamos ao entorno de nós mesmos. Você é quem compõe o enredo do filme da sua vida. Se não está gostando do que vê, mude de cena, mudando sua atitude. Tudo está em você. Então nós, estudantes espirituais, nós já sabemos de que somos responsáveis por nós. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece conosco. Nós somos responsáveis pelas nossas doenças. Nós somos responsáveis pelas nossas crises financeiras, pelas nossas crises emocionais e de relacionamento. Nós somos responsáveis, porque tudo nós criamos, né? Igual eu falei aqui, quando nós pensamos, nós emanamos uma vibração que fica ao entorno de nós. E esta vibração, ela se liga a frequências energéticas que estão aqui, né? Em todo o espaço. Existem muitas frequências aqui. As ruins, as boas, as péssimas, as excelentes. Em qual delas que eu quero me ligar? Eu sou responsável por isso. Deixe de procurar responsáveis por aquilo que lhe ocorre de ruim. Pare de ser vítima e reconheça que o destino está em suas mãos. É você quem atraiu as experiências e as pessoas que cruzaram seu caminho, com seu modo de pensar, falar, sentir e fazer. Então é o que nós falamos até agora. Quando eu falo, quando eu penso, quando eu sinto e quando eu faço, eu estou criando ao entorno de mim essa biosfera, essa aura que conversa com todo mundo. Nós estamos aqui agora, mas as nossas auras estão fazendo uma troca, né? Uma troca de conhecimento, uma troca de sentimento. Por isso que às vezes nós chegamos perto de uma pessoa e nós ficamos muito felizes, né? Foi agradável ficar com aquela pessoa, bater um papo, ou só estar ali perto dela, sentir uma coisa boa, não é assim? E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a gente está perto de uma pessoa e nós começamos a nos sentir mal. É porque existe essa troca energética entre a nossa aura, né? E tudo que nós pensamos, que nós falamos e que nós sentimos vai ficando depositado ali e atraindo essas frequências que estão no ambiente, em todos os ambientes, inclusive no nosso lar, né? Na nossa casa. A nossa casa também tem a sua própria biosfera e ela é construída com as nossas emanações, com as emanações de todos que vivem ali, né? De um conjunto, é uma soma ali. Aí você vai analisar, tá gostoso ou tá ruim ficar em casa? Como que é? Né? Como que tá o ambiente? Tá claro, tá escuro, tá agradável, tá eletrizante, né? Tá tendo muita briga? Vamos ver o que está acontecendo. Nós podemos analisar e aí está nas nossas mãos fazer a diferença, né? Se não tá gostoso ficar lá, eu vou fazer algo para ficar bom. E aonde que eu vou fazer essa mudança? Na casa? Eu preciso fazer uma reforma na casa para ela ficar boa? Ajuda também, né? Uma casa limpa, arejada, também é gostoso, mas não pode ser só isso. É igual, não adianta, se eu estiver me sentindo mal, não adianta eu só trocar de roupa, né? Eu preciso mudar algo lá dentro, especialmente no meu pensamento. Eu preciso mudar a conexão que eu estou fazendo no meu pensamento, né? Qual é o padrão do meu pensamento? O que eu estou pensando hoje? O que eu pensei ontem? O que eu pensei anteontem? Eu preciso prestar atenção nisso. Porque é isso que vai determinar o meu caminho, o que vai acontecer comigo, as pessoas que eu vou atrair, as amizades, os parentes, não importa, né? O lugar onde eu frequento, eu também atraio
através dessa conexão energética, né? Porque nós estamos aqui hoje porque algo semelhante nos atraiu, né? Um tipo de pensamento. Nossa, eu vou lá naquela casa porque eu quero me melhorar. Talvez a maioria de nós aqui pensemos da mesma forma. Eu quero aprender algo, eu quero me melhorar. Então, isso nos atrai, é isso que nos atrai. E para tudo na nossa vida, um emprego, um relacionamento, tudo nós atraímos com os nossos padrões mentais, sentimento. Então, nós não podemos nunca acusar as pessoas, né? As pessoas, elas conseguem até interferir no nosso caminho, mas quem determina, quem tem o poder, somos nós. Quando você muda interiormente para o bem, toda a sua energia se torna positiva no mesmo instante, né? Então, é uma mudança, é um despertar e uma mudança de conduta nossa, sempre que nós queremos mudar algo na nossa vida. Você poderá ir à missa, participar do centro espírita, frequentar o culto protestante, mas se não for bom por dentro, o bem não o alcançará por fora. Então não importa onde nós estejamos, por isso que muitas pessoas, elas trocam muito de religião, por exemplo, né? Ai, não me sinto bem naquela casa, não me sinto bem em tal religião. Não é por causa da religião, porque tem pessoas que estão num lugar a vida toda e se sentem bem, né? A questão é o que nós trazemos dentro de nós, né? O que nós pensamos, o que nós sentimos, forma a nossa biosfera, e essa biosfera não condiz com aquele lugar onde eu estou indo, né? A verdadeira religião não é o que você faz durante 1 hora por semana quando está no templo da sua fé. É o que a gente já falou bastante aqui, né? Aqui é muito gostoso de estar. Aqui todo mundo é lindo, né? Todo mundo é bonzinho, todo mundo é anjo. Mas quando a gente sai ali fora, ali é a verdadeira prova do que nós estamos assimilando aqui. Nós vamos provar ali da porta para fora. É ali que realmente importa como que nós estamos nos comportando. É o que você faz de bom, é o que você faz de bom, mas vive. Mas é que tá meio apagado, tá? Não é que eu não sei ler, não. É o que você faz de bom nas 24 horas de cada dia. Então, o que conta é como nós somos lá fora. É o que nós fazemos todos os dias. Na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, que são grandes provas, né? Com os nossos amigos de trabalho, com o pessoal que está dentro do ônibus, no mercado, em todo lugar. Esta é a prova, né? Como nós nos comportamos ali. Não estrague a saúde com preocupações excessivas. Se analisar bem, você reconhecerá que jamais haverá motivo para preocupações, pois se tem um problema pendente, resolva-o logo, em vez de se preocupar. Milhares de pessoas mergulham em profundo desequilíbrio emocional justamente porque desejam solucionar questões que somente o tempo será capaz de equacionar. Então não estrague a sua saúde com preocupações. Nós já sabemos também que as nossas emoções determinam o nosso estado físico. As nossas doenças se originam no nosso campo emocional. Então, preocupação demais, em excesso, né, aquela que fica transbordando dos problemas, porque cada problema exige um grau de preocupação. Lógico, nós precisamos pensar em como resolver o problema, mas nós precisamos ter foco, né? Eu vou pensar na resolução do problema na hora que eu posso fazer alguma coisa. Adianta quando eu for dormir eu ficar pensando no problema? Eu vou ter insônia,
né? Adianta eu ficar pensando no problema, na hora que eu vou me alimentar, eu vou ter gastrite, né? O excesso de preocupação aumenta a pressão arterial. Então a gente precisa prestar muita atenção, né? Canalizar os nossos pensamentos no bem. Primeiro, admitindo que os nossos problemas, os nossos desafios se originam em nós. Alguma coisa eu fiz que criou esse problema, seja uma decisão em momento errado, uma decisão errada, ou um caminho errado, que também não importa, né? Então a primeira coisa para resolver uma questão é aceitar que a responsabilidade é nossa. Eu criei e eu vou solucionar. Segunda questão, vamos pedir orientação. Não é para isso que a gente vem aqui, para ter luz nos nossos pensamentos, né? Para desembaraçar aquele emaranhado que nós fazemos na nossa mente. E nós recebemos, quando nós temos o nosso coração no bem, quando nós queremos o bem, quando durante as nossas 24 horas nós temos as nossas ações pautadas no bem, nós sempre teremos auxílio dos amigos espirituais. Sempre, porque nós não estamos sozinhos. Então, sempre estar no bem, pedir orientação e canalizar, né, fazer a nossa parte. Canalizar o nosso pensamento na resolução, na hora certa, com a pessoa certa. Não adianta cada pessoa que eu encontrar na rua, eu começar a falar do meu problema, seja ele qual for. Ninguém aguenta isso. E como nós vimos, nós estaremos potencializando esse problema. Nós estamos jogando esse problema para o universo e para a nossa atmosfera pessoal. Quando a pessoa olhar para nós, ela já vai ver o problema, né? Porque a atmosfera pessoal nós podemos sentir. Uma pessoa mais sensível, ela consegue sentir. Então, quando ela olhar para você, ela vai olhar para o outro lado, porque ela já está vendo que ali tem problema. Enquanto você se queixa, o tempo passa, os problemas se avolumam e suas mãos estão desocupadas. Não há dificuldade que o trabalho e o tempo não resolvam, né? Então é o que a gente falou, canalizar os nossos pensamentos na resolução, no momento certo. Não é deixar a nossa mente livre e a todo momento ficar pensando sobre aquilo, pensar que é vítima do acaso, né? Ou que Deus não olha para mim porque eu estou cheio de problemas. Não, né? Está no momento de nós pensarmos como seres inteligentes que somos, né? Que é o maior atributo que nós recebemos, é a nossa inteligência. E nós estamos aqui para desenvolver essa inteligência. Então vamos usá-la, vamos desenvolvê-la, né? Canalizar o nosso pensamento no momento certo, na hora certa, assumindo as nossas responsabilidades, sem reclamação, sem avolumar as nossas questões, né? Quanto mais nós guardamos, não é guardar para nós, porque tem momentos que nós precisamos de ajuda, mas é entender que se eu falar para o outro, eu não vou resolver e aquela pessoa não vai resolver, né? Então eu preciso olhar para dentro de mim, buscar onde estão os meus limites, as minhas falhas, reconsiderar e me reconstruir em cima disso, entendendo que cada situação de desafio, cada problema pode ser um degrau, né? Que vai nos levar para cima, que vai nos ascensionar, desde que nós saibamos lidar com ele com amor, amor próprio, porque temos a capacidade de resolver, né? Nenhum problema é maior do que nós. Cada questão é exatamente do nosso tamanho, para que nós possamos resolvê-la, né? E aí sim crescer, subir mais um degrau. Cada desafio um novo degrau. E que assim seja, né? Vamos ficar aí com esse pensamento uns minutinhos antes da nossa palestra, que também vamos receber mais esclarecimentos para nos auxiliar na resolução de todos os nossos desafios. E que bom que temos desafios, né? Porque isso é que vai nos conduzir para a iluminação verdadeira.
Gratidão a todos. Boa noite a todos. Tem rosto novo aqui hoje, hein? Esse ano vocês são novos no pedaço, né? Férias. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade. Estou vendo mais um rostinho novo aqui hoje. Seja bem-vindo e que todos nós possamos, né, alcançar aquilo que viemos buscar. Cada um tem a sua particularidade e a gente torce para que todos alcancem. É o nosso desejo. Antes de nós iniciarmos, temos aí alguns minutinhos, eu gostaria de fazer um comentário muito bacana. Ontem nós fizemos a recepção da turma que vai estudar. E por incrível que pareça, tínhamos mais de 16 alunos ontem aqui, né? Foi uma noite muito gostosa, onde nós pudemos receber, tem desde mocinhos jovens de 18, 20 até de 70, 80 anos. Foi então muito bacana. E é um grupo que a gente assim teve bastante receptividade deles, de ter um interesse realmente de estudar, de buscar algo diferente. Então, para quem está aqui, estou vendo não sei se tem mais alguns aqui, né? Então, sejam bem-vindos, né, aos estudos. E aqueles que ainda não tiveram coragem, ainda há tempo, né? É só de terça só? Mas é pelo celular, pela internet. Que hora? Das 20 às 22. 20. E a gente ainda está com as vagas, ainda tem até dia 28 de fevereiro, até o final do mês de fevereiro, tá? Aí quando acaba o mês de fevereiro, a gente encerra, porque senão perde muito conteúdo dessas primeiras semanas. Mas faça uma forcinha. Conversaremos, sim. Faz uma forcinha que vocês vão gostar. Aqueles que estão indecisos, não fiquem, façam, porque é maravilhoso. A gente teve ontem declarações aqui tão incríveis de quem já começou ou por que está começando. Foi muito bacana. Parabéns e boa sorte até o final do ano. Depois tem sabatina, tá? Você sabe o que é sabatina? Eu brinco com sabatina, sabe o que é? Sabatina era um termo usado bem lá atrás pelos professores. É uma prova. Então, eu brinco com sabatina, né? Mas eu não me identifico com esse período, não, tá? Eu sou muito mais jovem. Mas vamos lá. Nós também estamos pedindo temos aquelas famílias, né, que a gente tem ajudado. Estamos com 30 famílias e nós estamos aí, graças a Deus e a vocês em particular, que tanto nos ajudaram. Mas estamos com alguns produtos que estão em falta e a gente precisaria ainda pedir. Não é, né? As pessoas vêm todo mês tem. Então não adianta, a gente vai ter que estar nessa rotina todo mês. Então me perdoem se eu estou sendo repetitivo aqui com vocês, né? Mas estamos precisando de café, farinha, leite em pó, sal, achocolatado, sardinha, bolachas e fubá. Tem bastante de outros produtos, né? Quando vem na cesta, tem bastante itens e às vezes faltam outros. Então, para dar um equilíbrio, se vocês puderem nos ajudar, seria muito grato, né? Mas independente do que eu estou aqui lendo, aqueles que trouxerem o que for possível, já é uma grande ajuda, tá bom? Dentro de uma sacola que a gente faz, de um saco, né, uma sacola, se tiver só 1 quilo de arroz, já é o suficiente para quem não tem nada, né? Mas nós não estamos ainda nisso aí, tem bastante coisa, a gente está deixando muita gente feliz aí, né? Obrigado a todos. E eu gostaria de reforçar também a necessidade do que eu nunca esqueço, e vocês, até quando eu estiver presente aqui, encarnado e desencarnado,
Vou lhes falar a respeito do Evangelho no Lar. Então, se vocês estiverem dormindo, quando eu já estiver desencarnado, não se assustem. Eu vou falar do Evangelho no Lar para todos vocês, porque é uma bênção que nós temos, que foi nos ensinado pela espiritualidade, né? Quando nós lemos ali alguns livros de André Luiz, Os Mensageiros, O Nosso Lar e outros, a gente vai ver ali a importância que é o Evangelho no Lar. Quando nós iniciamos esse processo dentro das nossas casas, acende uma luz, acende ali uma proteção maravilhosa que nos permite estar, né, atentos e não deixar que influências exteriores, externas, nos afetem. E também as influências internas da nossa própria casa. Porque dentro da nossa família criamos ali alguns desafetos, criamos algumas briguinhas, isso causa ruídos dentro da nossa própria casa. Para vocês terem uma ideia, até o arrastar de uma cadeira movimenta uma energia ali faz um ruído e atrapalha na higiene, no bem-estar da nossa casa. Bater portas, alguém discutindo, bater uma porta, né? A gente costuma, assim, às vezes pedir para movimentar objetos que às vezes ficam parados muito tempo, num porão, lá num lugar. Nós homens que somos craques nisso, né? De deixar as nossas ferramentas ali há muitos anos. Então, que a gente tenha aí a prática de estar sempre movimentando. E aquilo que a gente possa, né, doar, aí é melhor ainda. Nós temos o nosso bazar aqui, né? Está sempre recebendo aí as doações daquela camisa, aquela calça que a gente já enjoou dela, desde que esteja em bom estado, né? A gente possa aí movimentar algum fundo para a nossa casa. E eu acho que é só. Chega, né? De falar coisas que a gente precisa tirar do bolso. Né? Agora vamos para as coisas boas também, que é a nossa doação, é um momento nosso. Esse momento é maravilhoso, porque a gente recebe. Eu digo aqui nesta casa que é o melhor momento de uma casa espírita, porque é quando nós estamos fazendo um colóquio amoroso com Jesus, fazendo ali um pedido, né, para aqueles irmãos que nos socorrem todas as nossas quartas e segundas-feiras, e a casa em si, né, ela também nos recebe com muito carinho. Então, vamos lá, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, cruzando os braços, as pernas, fazendo uma respiração bem tranquila, suave, um colóquio amoroso com Jesus, de agradecimento pela oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos nesta noite. Agradecermos aos nossos irmãos de luz que com muito carinho, com muito amor, se dedicam em todos os momentos a nos ouvir, a nos receber e ser os nossos mensageiros até o nosso Pai maior. E assim, desta forma, quando já eles se encontram aos nossos lados, para que eles possam ouvir o que estamos precisando nesse instante. Então é de bom grado falar em pensamento com esse amigo, esta amiga que está ao lado, e dizer as nossas necessidades. Pedir pela minha saúde, pelo meu fortalecimento, pelas minhas deficiências, né? Pelos meus problemas deficientes que possamos ter. Pedir por um bom emprego, um bom trabalho. Pedir por um fortalecimento para que a gente possa alcançar, atravessar as dificuldades que se colocam às nossas frentes. Pedir por aquele que está em casa, que não pôde estar presente aqui nesta reunião, aqueles que estão em casa nos ouvindo nesse instante, que a gente possa envolvê-los também, levar até eles esta corrente que nós formamos de amor nesse instante, e que nós possamos envolvê-los, nossos parentes, tios, avós, envolver com muito carinho também os nossos vizinhos,
aqueles da nossa direita, da nossa esquerda, aqueles que ficam atrás, à frente, que haja harmonia, a harmonia entre nós que convivemos em grupos neste bairro, que convivemos nesta cidade, que convivemos neste país maravilhoso chamado Brasil. Que possamos da mesma forma elevar os nossos pensamentos ao nosso planeta, que nos acolheu e que nos acolhe, e que possamos, de uma certa forma, protegê-los através dos nossos bons pensamentos, das boas correntes, para que possam ser amenizadas aqueles pensamentos outros, de ódio, de raiva, de guerra, que eles possam ser acometidos pela nossa maior parte, que é o amor. Envolvermos aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, e nesse instante, com muito carinho, nos ajoelhamos diante do nosso Mestre Maior e a Ele em espírito dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles a quem nós tenhamos ofendido. E não deixei, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que a paz, a luz do nosso Mestre esteja presente, para que possamos da mesma forma receber a Malu, nossa companheira aqui da casa, que irá fazer, uma palestra do Evangelho, que irá levar para nós muita coisa boa, e que possamos aproveitar esses instantes, que assim seja. Até já. É todo o céu. Quer que eu feito aqui o microfone? Ele é Tem que abaixar um pouquinho. Ele é sensível, ele emperra, mas assim fica bom. Dá para ouvir? Tá dando? Está muito perto. Muito perto? Por isso que ele faz Ele está barulho. com esse problema aqui. Acho que tem que abaixar um Aí, pouco. tá bom. Onde estava bom, eu mexi. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos mais uma vez falar um pouquinho, sobre o Evangelho principalmente, Eu tento sempre trazer um pouquinho do Evangelho, mas misturado com o nosso dia a dia, com as nossas dificuldades, com a nossa... Porque é ali no dia a dia, É no dia a dia que a gente vai tentar pôr em prática, o que a gente lê, o que a gente escuta, as mudanças, Hoje eu vou falar sobre perdão. Perdão é uma coisa... Acho que nenhum de nós ainda sabe o que é isso, A gente tem muita dificuldade. Quando a gente fala de perdão, a gente vai lá no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos. Jesus falou de misericórdia, E ele englobou na misericórdia benevolência para com todos, bondade sem distinção, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Então o perdão está incluído na misericórdia, que a gente está muito longe de saber o que é, E eu pensando em perdão, se a gente for ver, quando a gente fala em perdão, a gente fala em relacionamento. Porque se a gente não se relaciona, a gente não tem o que perdoar e o que ser perdoado. É ali, no dia a dia, nas relações, nas dificuldades, que a gente vai tendo que exercer, tendo que praticar, essa benevolência, No Pai Nosso mesmo, quando ele fala, perdoa nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando a gente fala isso, a gente vê que a gente está falando da gente e está falando do outro. Quer dizer, é relacionamento, não é? Eu vou perdoar, peço a ele que perdoe as minhas ofensas e peço a ele que me dê força para perdoar
quem me tem ofendido, né? Ele fala, isso não é um ato passivo, né? Não é uma coisa de ficar esperando que Deus me dê, né? Não, sou eu tenho que estar ali no dia a dia tentando exercer isso, tentando praticar, né? Aí a gente vai desmembrando, a gente vai entendendo nossas dificuldades e entendendo as do outro. Conforme eu vou entendendo as minhas, por isso que é sempre um ato muito de voltar para si, que a gente fala tanto do autoconhecimento, não é? Quando eu entendo minhas dificuldades, eu vou esmiuçando e eu vou tentando mudar, muito praticamente, assim, é automático eu começar a entender a dificuldade do outro. Eu vou começando a perceber que o outro que está ali comigo, convivendo, é igual a mim. Ele tem as mesmas, às vezes as mesmas dificuldades. Só que quando vem dele para mim é uma coisa, quando vai de mim para ele é outra. A gente justifica, a gente se sente vítima, e não é. A dificuldade que todos vivemos é muito igual de todo mundo, né? Voltar para si, se colocar no lugar do outro, não é? No dia a dia, meu Deus do céu, às vezes você fica lá falando e apontando e você não para fazer, peraí, ele fez isso, se tivesse sido comigo, o que eu faria? O que eu teria feito? Às vezes eu podia fazer até pior, porque na hora do vamos ver, na hora do emocional, na hora do... a gente não, às vezes não tem controle, né, do que faz até pior. A não vingança. Aí, só tirar ele daqui porque ele está em cima da minha folha. A não vingança é a coisa mesmo do olhar para o outro, se colocar no lado do outro. Eu vou ver que adianta, não é? Eu fazer igual vai resolver alguma coisa? Compreender a limitação do outro. Eu acho que esse é um dos passos importantes do perdão. Quando eu me proponho a enxergar o outro, ver as minhas limitações e começar a olhar e ver que ele também tem, e que naquela situação ele teve a limitação dele, ele foi até aqui, eu poderia ir até aqui, eu poderia ir até antes dele, mas ele foi até aqui, ele não conseguiu mais do que aquilo. Não julgues para não seres julgados. Isso ele falava muito, porque a gente julga muito fácil. Aliás, a gente está julgando o tempo todo. O tempo todo. Você vê qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer atitude, você tem uma opiniãozinha para dar. É julgamento, não é? Então, quando eu faço o não julgueis, eu tento viver isso, com certeza eu vou enxergar menos o defeito do outro. E eu vou ter menos o que perdoar, né? Não olhar só para o outro. Isso faz tudo a mesma coisa. E Jesus em algum momento falou, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento em que ele estava lá com a adúltera e aquele monte de homens querendo, né, atirar as pedras, o que eles fizeram? De mansinho foi saindo um por um, né? Porque quem não tinha pecado ali? Quem era livre de pecado ali para acusar, né? E para atirar pedra, né? Então, vocês percebem que tudo volta para a gente? Em todas essas situações que eu estou citando, eu volto para mim, eu tenho que olhar para mim. E, consequentemente, eu vou olhar diferente para o outro. E, consequentemente, eu vou ter menos motivos para perdoar. Porque se eu não julgar, se eu não ficar criticando, eu vou ter menos motivos para perdoar o outro, né? Tudo que tem, isso eu já falei, tudo que eu tenho, ele tem. Tudo que ele tem, eu tenho. Nós estamos, praticamente, todos nós, no mesmo degrau de evolução. Então, as dificuldades que eu vivo, todos vivem, né?
E quando eu tento perdoar, o que eu faço? Eu tento trazer a coisa para mim. E o que eu faço? Nossa, ele fez isso, o que ele provocou em mim? Esquece ele um pouco. Então ele se aproxima de você e deixa o outro com os problemas dele, com as coisas dele, com a dificuldade dele, e olha para você. O que ele provocou aqui? Isso eu tenho que olhar. Foi raiva? Foi mágoa? Foi... E eu vou ficar carregando isso, porque às vezes eu fico tão focada só em acusar, que eu não vejo que eu estou carregando um fardo enorme de raiva, de mágoa, né? De ressentimento. Então, eu vou falar um pouco de relacionamentos, tá? Algumas coisinhas práticas do dia a dia, para a gente até entender o porquê a gente, fazendo algumas coisas, fica mais fácil não ter o que perdoar. Entende? A gente vai ficar com mais facilidade de não acusar, de não, né, ter o que perdoar do outro. Os relacionamentos são feitos de sentimentos. Aliás, nós somos praticamente o tempo todo sentimentos. Tudo que a gente vive, a gente sente. Sente bom, sente o ruim, sente a incerteza às vezes, né? E às vezes um grande amor, eu estou vivendo às vezes um grande amor, é um grande sentimento. Mas vocês já repararam que tem gente que às vezes de um grande amor vive um grande ódio? Dependendo do que acontece, às vezes vira um grande ódio. E esses ódios, se a gente expandir um pouco, tem ódios que vêm de vida passada. Tem famílias que você olha e às vezes, não entre todos, mas entre dois, por exemplo, um ódio terrível, que às vezes eles justificam por alguma coisinha que aconteceu hoje. E você fala, meu Deus, não é para tudo isso. Então tem isso também, tem o que a gente traz. E isso também a gente tem que parar e olhar para si. Por que eu tô tão raivoso com essa coisinha, às vezes, que ele me fez, por exemplo? Às vezes ali tem mais coisa que eu já trouxe. Às vezes quem está ali na minha família é alguém que eu já tive dificuldade antes. E eu estou aqui de novo, vivendo junto, às vezes muito perto agora, para perdoar o que aconteceu, perdoar o que está acontecendo aqui, mas principalmente tomar consciência de como a gente às vezes vive pelejas enormes e a gente não para pensar por quê, mas por que está tão assim, por que ele provocou, mas isso que ele provocou em mim, o que eu faço com isso? É isso que está me fazendo mal. Às vezes a pessoa faz uma coisa, a raiva que eu fico, a mágoa, me faz muito mais mal do que aquilo que ele me fez. É isso que eu tenho que olhar. Nas relações, a gente pode adoecer. Por causa de uma relação não equilibrada, eu posso ficar depressivo, eu posso me sentir carente, e eu posso carregar mágoas enormes, entende? Por conta do que eu deixei, o que o outro provocou aqui. E o que eu estou deixando e que eu estou escolhendo carregar. Não é? A gente carrega, a gente arrasta, né? Tem algumas coisas nos relacionamentos que a gente poderia estar fazendo, que acho que para ajudar. Vigilância. O que é vigilância? É eu vigiar mesmo. Peraí. Ele falou um negocinho ali, eu explodi, já retruquei, eu estou falando de coisas do dia a dia. Eu não estou falando nem de coisas enormes que, né, são perdões enormes. Estou falando de coisa do dia a dia que vai magoando, vai, né? Que se eu começar a me propor a vigiar, eu não vou vigiar o outro. Eu vou vigiar a mim. Ah, tá, ele falou tal coisa, eu magoei.
Aí fico de cara feia, aí 3 dias sem falar um com o outro. Isso eu posso vigiar, isso eu posso me propor, não é? Nossa, falou. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu não vou ficar, sabe, alimentando isso, deixa pra lá. Ou então chega e conversa, não quer conversar, deixa pra lá, uma hora a gente senta e conversa. Sabe, o vigiar é isso. É você estar de olho, consciente do que está acontecendo no teu dia a dia, na tua vida. É você, é a tua vida. E não cabe, o que cabe a você é teu. O que cabe ao outro é do outro. Adubar, regar. Quando a gente tem um relacionamento, a gente, com os anos principalmente, a coisa muda, vai mudando, né? Vai mudando, vai. E a gente tem que, como uma planta, não é? Se eu pegar uma plantinha bonitinha, trouxer para casa, eu a rego os primeiros dias, dali um mês, dali um ano, eu já não estou, né? O que vai acontecer? Ela vai morrer, ela vai secar. É mais ou menos essa analogia, é você adubar esse relacionamento. Como? Com pequenas coisas, não precisa ser grandes coisas. É um sorriso, é um bom dia, é um conversar, sentar e conversar. Agora com o celular principalmente, né? É sentar, tomar café. Tomar café, sentar e conversar. Não é o tempo todo. O outro está falando, você... Sabe pequenas coisas que você vai alimentando, que você vai adubando essa relação. Paciência, bondade, né? Às vezes eu preciso ser muito paciente com o outro, e o outro comigo. Eu não sou perfeito, né? Ninguém é perfeito. Eu vi uma palestra, um conhecido falando disso, os relacionamentos, ele falou assim, no começo, a gente dá até apelido, né, bonitinho, apelido de bichinho, oi gatinha, oi leãozinho, e vai, né, com os anos, a gente continua dando apelido, mas aí não são bonitinhos não é? E aí eu começo a ver o defeito grande do outro, mas eu vejo às vezes o dia a dia, é que nem a coisa da pasta de dente, não é? Essa pasta de dente dá tanta briga, né? De novo você apertou lá, ou você deixou a toalha em cima da mesa de novo, isso, sabe coisinhas que vai desgastando, né? Vai desgastando, e a gente vai perdendo a graça, a gente vai achando que aquele ali já não é mais o mesmo, é o mesmo. Só que com os anos, a gente vai mudando, o outro vai mudando, e a gente tem que acompanhar isso. Isso faz parte do adubar, né? E isso tudo é vigiar, adubar, ter paciência. Se a gente pelo menos se propor a isso, eu tenho certeza que essas coisinhas vão diminuir. E às vezes essas coisinhas, elas têm o poder de estragar um dia, aí daqui a pouco é uma semana, daqui a pouco aí você perde a graça, aí ela já não é mais como era antes, sabe? Já perdeu. Aí, né, dependendo da índole, aí eu já começo a olhar para outro, porque o outro vai ficar mais interessante do que aquele que eu tenho em casa que, né? É só briguinha, é só, né? É fácil, acontece fácil. O que a gente, pra gente entender, se entender nos relacionamentos, ou qualquer relacionamento, estou falando muito de casal, mas qualquer relacionamento, no trabalho, com os amigos, com o parente, a gente tem noção assim, a gente se machuca reciprocamente, isso é natural, nós somos perfeitos, a gente vai se machucar e a gente vai machucar o outro. Não ter expectativas irreais. Às vezes eu tenho expectativa, principalmente quando eu caso, eu tenho 1000 expectativas em relação àquela pessoa, e às vezes não são reais, eu crio, a
gente tem mania de criar, né? E o outro às vezes não corresponde àquilo que eu criei, né? E o tempo ele massacra isso, né? Enxergar os outros do tamanho que são, é mais ou menos isso. Às vezes eu faço daquela pessoa um príncipe encantado, né? E ele não é um príncipe encantado. Eu tenho que tentar enxergá-lo do tamanho que ele é. Isso que eu estou falando não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. Que nem hoje a gente vê o feminicídio, essas coisas, de abusos mil, não é isso, né? Eu acho que isso a gente tem até que procurar ajuda, se proteger quando percebe coisas assim, mas eu estou falando do dia a dia, de pessoas normais, né? Tem uma frase que fala assim: o amor também é uma coisa triste, mas o amor é a coisa que eu mais quero, não é? O amor muitas vezes é triste, me traz tristeza, mas eu estou sempre correndo atrás dele. A maioria de nós não quer ficar sozinho. Eu quero ter alguém, eu quero amar e ser amado, principalmente ser amado. Porque às vezes as nossas carências fazem a gente correr atrás e aceitar qualquer coisa, muitas vezes. E aí, em tudo isso que eu estou falando, entra o perdão. Vocês conseguem fazer a relação? Em todos esses momentos podem acontecer muitas coisas que vão se acumulando e eu tenho sempre que perdoar alguma coisa. Eu estou sempre magoado com ele, ela está sempre magoada comigo. Então é nessas pequenas coisas do dia a dia que a coisa pega. E é nessas pequenas coisas do dia a dia que a gente tem que pôr em prática o que a gente escuta, não é? Que a gente lê no Evangelho. Ele deixou tudo escrito, né? Jesus deixou tudo escrito, como é a melhor forma de viver, né? Para amar de verdade é preciso ter coragem, porque a gente está sempre correndo o risco de se magoar, de sofrer. Isso é de todo mundo. Eu acho que é no estágio que a gente está de evolução. Nós não somos perfeitos, então um vai magoar o outro. Vai acontecer. Por isso que eu acho que hoje em dia muitos relacionamentos estão muito superficiais. As pessoas elas não se aprofundam. Elas querem o amor, elas querem ser amadas, mas elas estão sempre com o pé atrás. Entende? Ninguém se entrega de cabeça, ninguém, qualquer coisinha que percebe já pula fora. E não é, às vezes aquela relação é importante para você, não só pelo outro, mas para você. O que o outro vai me trazer numa relação, o que o outro me traz, me faz crescer, faz eu me perceber, né? Na psicologia a gente fala muito isso. O outro é um espelho, o que eu vejo lá e mexe aqui, não é dele, é meu. Por isso que mexeu. E numa relação, nas relações da vida a gente está o tempo todo, né? Estou o tempo todo recebendo. O que vem lá do outro que mexe aqui, eu não olho. A gente fala também eu falei de perdão, eu posso falar também de auto-perdão, né? Porque a gente também, às vezes, não é só o outro que provoca coisas para mim, eu também. E dependendo de como eu lido com isso, também me faz muito mal. Se eu não me perdoo, eu corro o risco de ficar ali também patinando, eu fico presa na situação, né? Eu não saio dali. E com isso eu vou gerando uma energia que eu posso ficar até doente, né? Eu peguei até uma frase aqui do médico Jesus, que o Aidar usa muito, sobre doenças. Ele diz assim: quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. Então ele deu uma bela focada, não é? Que a gente fica doente, às vezes a gente está doente porque a gente não perdoa nem a si nem ao outro.
Isso tudo é reflexão, isso tudo é autoconhecimento, é eu parar e olhar de verdade. Eu sempre falo, se está muito difícil, se é difícil demais, não estou conseguindo, procura ajuda. Né? Hoje a gente fala muito isso e não é porque eu estou louco, porque eu estou desequilibrado, não, é gente normal, né? Sempre tem o que falar, sempre tem o que olhar para si, descobrir em si. É se dar essa oportunidade, entende? De se descobrir, porque a gente não se conhece. Tem uma outra autora que fala assim: a maioria das pessoas não entende direito o que é o perdão. Nem sabe que existe diferença entre perdão e aceitação. Olha só. O que ela está querendo dizer? Às vezes eu não consigo perdoar alguém porque eu não aceito o que ele fez. E nisso está tudo isso incluído, não é? Não aceito o tamanho que ele tem, não aceito as imperfeições dele, não aceito que ele, né, não entende uma coisa que eu queria que ele entendesse, entende? A aceitação é fundamental, né? Perdoar alguém não significa justificar seu comportamento. O ato de perdoar só se dá na sua mente. Não tem absolutamente nada a ver com o outro. Então, quando eu perdoo, eu não estou fazendo pelo outro, estou fazendo por mim. Isso acontece na minha mente, na minha cabeça. Eu vou tirar um fardo das minhas costas, de dentro de mim, que eu estou carregando às vezes há anos, né? O verdadeiro perdão consiste em se libertar da dor. É apenas um ato de libertação da energia negativa ao qual você escolheu ficar ligado. Eu me libertar da dor, porque dói. Quando eu estou precisando perdoar alguém, porque alguma coisa não muito legal aconteceu. E isso me provoca dor, provoca sofrimento, né? Eu vou terminando. Quando a gente fala de perdão, e a gente vê o exemplo maior de perdão, de tudo isso que eu falei, nós no estágio que a gente está, é isso. É isso que a gente tem que olhar. E olhar e tentar viver isso. Agora, ele, né, Jesus deixou um exemplo de perdão, que a gente está longe ainda, mas é aonde a gente tem que chegar. Porque Jesus, na verdade, ele não perdoava. Por quê? Porque ele não precisava perdoar, ele não se ofendia. Podiam fazer o que for com ele passava. Abençoava ainda, né? E ia embora. Aquilo não batia e voltava. A gente bate, fica aqui, né? Reverbera, machuca. Então, o maior exemplo de perdão foi dele. Eu li em algum lugar que eu nunca tinha lido isso, mas é de uma fonte confiável, que quando ele estava na cruz, além daquela frase maravilhosa, né, que eu ainda vou citar, ele estava agonizando, mas eles dizem que em volta dele já estava toda a espiritualidade aguardando para levá-lo. Então tinham anjos e anjos e anjos. E ele sentiu um anjo mais perto dele, então isso tudo mentalmente. Ele mentalmente chegou para esse anjo e falou: Judas acaba de se suicidar, vai lá ajudar ele. E Judas ele estava na cruz basicamente por conta de Judas. Isso é perdão. Ele não estava preocupado com o que o Judas fez, estava preocupado em ajudá-lo. Não é? É difícil para a gente, né? Ser pleno em si mesmo, como um ser eterno, e que já evoluiu o suficiente para apenas caminhar ao lado do outro, sem cobranças, sem dependências e sem sofrimento. É isso que a gente tem que chegar. É viver ao lado do outro, compartilhando a vida.
entende? Companhia, troca, fazer, um faz, o outro faz. É esse o equilíbrio que a gente... Quando eu falo de dependência, isso é muito frequente. Às vezes eu não perdoo o outro porque eu dependo que o outro fosse do jeito que eu queria. Eu dependo que ele me mostre o tempo todo que ele me ama. Então eu sofro. Quando a gente aprender a amar a si, eu olhar a si e amar a si, eu vou parar de ficar querendo o tempo todo que o outro me ame e que ele mostre isso o tempo todo. Eu faço isso porque eu não tenho isso aqui comigo. E para terminar, eu acho que aquela frase que Jesus disse na cruz, eu acho que é o máximo que a gente pode falar hoje sobre perdão. Quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Naquela situação, ele ainda pede por nós, né? Isso é perdão. Tá bom? É pra gente refletir. Mas vamos tentar no dia a dia botar algumas coisinhas em prática que ajuda bastante. Tá bom? Boa noite, gente. Fiquem em paz. Palestra, hein? Nossa. Eu nunca estava ali quietinho, só pensando, né? Mas é pra mim. A gente fica ali falando, nossa, a visão, né? A amplitude, porque a gente fala do perdão, mas a gente nunca pensou na ampliação que ela deu, né? Em todos os aspectos da nossa vida, né? Dos nossos relacionamentos. Então, muito bom. E só para encerrar, eu lembrei de um detalhe que você falou, que passou comigo quando eu casei. Você falou que, né, hoje, né, o pessoal casa, tal, já casa, já está pensando em desmanchar, né? E quando eu estava indo para minha esposa, já tinha arrumado todo enxoval, todo bonito, né? Aí eu cheguei na casa dela com uma sacolinha desse tamanho, que era todo o meu enxoval. E ela falou: cadê tua roupa? Eu falei: é essa aqui. E a gente comenta isso com os filhos e a gente brinca muito com isso. Eu fui com o que eu tinha, não tinha mais volta, né? Hoje, muitos saem, já deixam metade das roupas na casa da mamãe, né? Já deixam, já está preparado lá a minha volta, já está seguro lá. Né? A primeira briga, vou para casa da mamãe, né? E eu quando eu lembro disso, eu lembrei, falei, eu não tinha como voltar mais. Era aquilo, ou vai ou racha, né? Então, e graças, né, acho que ao convívio hoje, a gente até hoje está aí, casamos em 83, e um está aguentando aí o outro. Né? Mas eu acho que é tudo isso aí. Que é o perdoar, a gente, né, até a escova de dente, quando vocês estão colocando juntas lá, você já começa, né, aí ouve um ruído diferente que você nunca ouviu, fala, uai, ela faz isso, ele faz isso, né? Então a gente vai aprendendo na vida da gente, ela é uma escola maravilhosa. Muito bom. Então vamos lá. Obrigado, viu, Malu? Obrigado, você foi maravilhosa hoje conosco. E com base, né, em tudo isso que nós aqui ouvimos nesta noite, que nós possamos absorver, analisar, entender, buscar as melhores saídas para nós conseguirmos perdoar a quem quer que seja, como Jesus nos disse. E diante deste momento tão glorioso, que aqui neste momento se faz uma luz maravilhosa sobre todos nós, nos acariciando, nos iluminando, nos abençoando com as palavras que nós, e os pensamentos que aqui foram ditos, que a gente possa, né, conduzir toda esta corrente, esta bênção que nos chegou para as nossas casas, principalmente para o nosso lar, porque é de lá
que iniciamos o processo do perdão. Lá é a fonte maior, onde lá a gente vai exercitar todos os momentos o sentido da palavra perdoar e agir. Que possamos, nesse instante, levar também mais uma vez para o nosso lar este recado que nos foi dado, e que nós, ao chegarmos em nossas casas, possamos ali olhar para aquele que lá está, dar um abraço bem gostoso, e se tiver ali um sentimento de culpa, um sentimento que está ainda precisando ser resolvido, que nós possamos nos abraçar, nos abraçar bem gostoso e dizer: me perdoe pelo que eu fiz, talvez, eu te perdoo, não importa. É um momento divino, é um momento maravilhoso do nosso crescimento aqui na Terra. E assim, Pai, irmãos de luz que nos olham, que nos abençoe, nós somos gratos a vocês por esse momento maravilhoso que aqui tivemos, e nós, com muita humildade, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Eu desejo, com todo o meu carinho, meu coração, que vocês realmente possam chegar em casa e dar aquele abraço em quem quer que seja, transferir este carinho que aqui recebemos para aqueles que a gente, às vezes está um pouquinho distante, e a gente possa dizer: eu te amo, me perdoe, e que vocês, todos nós, possamos retornar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. E eu tenho certeza que isso irá acontecer, Temos agora os nossos passes, a nossa higienização espiritual, e que possamos estar presentes até uma próxima oportunidade, lembrando que a nossa casa ficará fechada na semana que vem, segunda e quarta-feira, e nós vamos apenas retornar depois do Carnaval, tá certo? Inclusive as aulas também retornam na terça, e nós retornamos com as atividades aqui na casa segunda-feira. Então, um bom feriado para todos, um bom Carnaval com bastante, assim, não queiram exagerar demais nas bebidas, não exageram demais num feriado que depende de muito dos nossos cuidados, para que a gente possa estar aqui, todos nós, encarnados, tá bom? Um beijo para todos vocês. Boa noite. Eu acho que comigo ele não faz barulho, é só com as meninas, Vocês perceberam isso? Ela deve ser feminina, esse. Tchau, gente. Uma boa noite. Boa noite.